Olá pessoal, agora são 9 horas mais 1 minuto. Muito bom dia, grande abraço para você que a partir de agora passa a nos acompanhar através das nossas redes sociais e claro também você que está conectado através da rádio marupá.com. Para você, onde quer que você esteja, seja aqui na cidade de Sinop, seja no estado de Mato Grosso, no Brasil, em qualquer parte do planeta, nós queremos abraçá-los carinhosamente e, mais uma vez, agradecer pela sua conexão e pela sua participação a partir de agora dentro da nossa programação especial que apresentamos todos os sábados aqui na sua rádio marupá.com. A Rádio Marupá é uma rádio web que nasceu aqui na cidade de Sinop e vem se expandindo aí com muita credibilidade para todo o território nacional. Nós estamos aí com uma programação 24 horas no ar para você, com uma diversidade de músicas muito grande para todos os gêneros e todos os gostos. Basta você acessar www.radiomarupá.com. E, claro, dentro do passar do tempo, nós estamos implantando aos poucos alguns produtos e alguns projetos, e dentre eles, esse segundo projeto que nós já estamos há alguns dias levando ao ar até você, é o nosso Marupá em Debate e Entrevistas. Com o objetivo, claro, de mostrar para toda a sociedade sinopense, para todos os matogrossenses e todos os brasileiros, as personalidades, empresários, lideranças políticas do nosso município e do nosso estado aqui dentro da programação do Marupá em Debate. Você pode acessar também os sites www.emnoticias.com.br. Você acessa também o www.visãonoticias.com.br, onde você tem aí todas as informações, notícias da cidade de Sinop, também do estado de Mato Grosso. E, é claro, pode baixar também, de repente você está aí acompanhando a gente, mas você precisa sair, está aí no seu computador, baixe o aplicativo da rádio. Você pode baixar aí através do seu Play Store, vai lá no seu celular e escreve apenas Marupá. Escreveu Marupá, já aparece o primeiro ícone e você baixa e aí você passa a acompanhar a nossa programação diariamente e em especial aos sábados neste horário. Das 9 em diante, até as 10 horas e 30 minutos, nós temos aqui o Marupá em Debate e Entrevistas. Já estivemos aqui com grandes lideranças políticas, estamos neste início de trabalho, até porque vivemos um 2020 diferente, um 2020 completamente diferente daquilo que a gente realmente tem acostumado a viver, mas estamos num ano em que se fala muito na questão do processo eleitoral, que ainda é uma incógnita. Nós sabemos que está tudo programado, está tudo preparado para que em outubro nós tenhamos as eleições municipais em todo o território nacional. Mas, infelizmente, como o mundo foi pego de surpresa pelo Covid-19, ou seja, o coronavírus, tudo se transformou numa incógnita. Nós não sabemos o que pode acontecer amanhã, depois e assim por diante. O que nós gostaríamos mesmo é que Deus mostrasse uma alternativa rápida, eficiente, e eu acredito que isso acontecerá em breve, para que nós possamos se livrar do coronavírus e a nação possa voltar às suas vidas normais. Vamos torcer para que realmente em outubro nós possamos ter aí as eleições municipais. Já conversamos com 6 personalidades do nosso município que têm pretensões políticas com a possibilidade de pré-candidatura ao município de Sinop. Já tivemos várias lideranças e vários partidos, já tivemos aqui representantes do Partido dos Trabalhadores, mas hoje, novamente, nós estamos recebendo mais uma liderança do Partido dos Trabalhadores. Vamos, nesta manhã de sábado, neste 23 de maio de 2020, entrevistar o empresário, liderança política, já foi parlamentar no nosso município, hoje é empresário e tem aí também, claro, na sua veia o sangue político e vem mais uma vez aí com pretensões, quem sabe para o ano de 2020
também em busca da sua conquista maior, que é a administração do município. Estou falando de Ivanildo Vieira Ramos. E no programa, no debate, nós temos como objetivo principal, nesta entrevista, colocar um pouco da história daquelas pessoas que estão aqui em Sinop há 20, 30, 40 anos, porque nós sabemos que Sinop é uma cidade que cresce a cada dia. E a cada dia nós recebemos centenas e centenas de famílias vindas de outros municípios, de outros estados. E talvez, quando surge algum nome para alguma pretensão, vários questionamentos são feitos. Quem é, de onde veio, como que está, o que já fez. E dentro do Marupá em Debate e Entrevista, nosso objetivo, claro, é sem dúvida alguma, mostrar para essas pessoas que estão recém-chegadas que aqui nós temos pessoas que lá atrás, lá no início, começaram e ajudaram a fazer com que esta cidade crescesse e chegasse ao patamar que está. Ivanildo Vieira Ramos, mais conhecido como Ivanildo do Camping Clube, que evidentemente também vai dizer por que surgiu o Camping Clube. Gostaria de imensamente, em nome da nossa equipe da Rádio Marupá, em nome do nosso amigo Vilmar diretor-presidente, sócio majoritário e dono de toda o contexto, o meu amigo Éder Seger, que é esse irmão, amigo nosso que temos aqui na nossa companhia todas as manhãs, agradecer a sua presença e dizer que seja bem-vindo. Bom dia, prazer tê-lo aqui no nosso Marupá em Debate e Entrevistas aqui na Rádio Marupá. Bom dia a todos, o grupo aqui da equipe, liderada por Vilmar Galvão, Pepeu, Seger, enfim, e cumprimentar todos aqueles que estão na audiência da Rádio Marupá, no sentido de obterem mais informações a respeito da nossa pessoa e também das nossas propostas, que com certeza nós teremos oportunidade de explanar durante essa fala na manhã de hoje. Fala um pouco pra gente do Ivanildo Vieira Ramos. De onde que veio? Por que veio? Por que está? Trajetória de Ivanildo no município de Sinop desde a sua chegada. Ok. Quero pedir licença a vocês e ao público que está nos assistindo para abaixar um pouquinho a máscara, porque senão fica difícil. Sim, fica não, mas você pode até tirar, porque nós já estamos aqui todos bem protegidos e o Vilmar, com todo o seu cuidado, já fez todo o processo de eliminação do coronavírus aqui dentro do estúdio da Marupá, que a gente, claro, tem essa preocupação, mas nós temos que dizer para o ouvinte, para o telespectador que está nos acompanhando através das redes sociais, que é necessário que a gente tome todos os cuidados. Mas em determinados momentos, fique à vontade. Ok. Olha, eu vou ser assim, bastante breve, porque a história é longa. Eu vim de Cascavel, Paraná. Como a grande maioria da população dessa região é originária do sul do país, considerando Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, e eu vim de Cascavel para cá para ser gerente de uma empresa de tratores, chamava-se, os mais antigos vão saber, Robermac Tratores. Era uma revenda de trator CBT, tá? E cheguei aqui dia 4 de março de 78. A nossa empresa se instalou ali onde é hoje a Fiat Automóveis, tá? Ali ficava uma grande empresa, uma das maiores empresas do estado de Mato Grosso na época, que contribuiu muito para o desenvolvimento de Sinop e de toda a região. E eu tive a felicidade de vir com essa empresa para cá na época, ainda com 19 anos, e tive aqui uma ascensão profissional dentro da empresa. Logo em seguida, nós constituímos uma empresa própria, chamada Sinomáquinas, vendia motosserras, vendia motores estacionários. Aí começou a aparecer o garimpo, nós vendemos muito material de garimpo. Enfim, nós temos uma trajetória longa. Posteriormente,
Posteriormente, nós constituímos família. Em 1982, eu me casei com a Solange Vieira, com a qual tenho 2 filhas, Rebeca Vieira e Bianca Vieira. Uma é advogada, a outra é diretora da TV 6.1, TV Cidade Verde, parceira de vocês aí na mídia. E assim nós viemos tocando a vida. Chegou um determinado período que nós fomos convidados a construir uns clubes de lazer em Cuiabá. E lá nós construímos 4 clubes. Depois nós retornamos a Sinop e construímos o Amazônia Clube. Foi uma transformação do Amazônia Clube, do antigo CTG para Amazônia Clube. Trouxemos uma grande equipe de vendas e realmente revolucionamos e vendemos mais de 3.000 títulos na época e o clube foi um sucesso total. Nesse período, eu adquiri a área onde está o Camping Clube hoje. Isso aconteceu em 1993. Aquela área pertencia a uma empresa que era parceira nossa na época. Nós tínhamos a CBT e tinha aqui uma outra revenda que era Valmet, que pertencia ao seu Carlos Guilherme Roland Hitzmann e o seu Luiz Schallenberg, saudosos. Os 2 já faleceram. Tá? E que eu passei uma ideia para eles e eles de imediato gostaram da ideia da gente fazer um empreendimento voltado para o lazer. Por isso é que se chama Camping Clube. Por quê? Porque a ideia, Sinop não tinha uma área de camping, era construir lá uma área de camping. Por isso é que nós iniciamos o empreendimento onde as pessoas adquiririam um título de sócio proprietário, contribuinte. Contribuinte porque teria uma taxa de manutenção e existe até hoje. Aí as coisas foram modificando. As pessoas, ao invés de construírem casa de campo, um chalé, uma casa de veraneio, eles passaram a construir para morar. E aí, amigo, de um empreendimento voltado para o lazer e a recreação, para você transformar isso num empreendimento, num loteamento, é uma dificuldade imensa. Por quê? Porque quando nós iniciamos lá, o camping fica exatamente 20 quilômetros de Sinop. Lá é uma área rural. Tá? E, de repente, eu comecei a ter problemas com famílias que estavam aportando ali no camping e, de repente, precisava de escola, precisava de creche, precisava de posto de saúde, precisava de trabalhar. E aí, lá se vão 20 anos de trabalho para você conseguir estruturar isso. Tá? E aí nós tivemos uma outra situação que nós conseguimos resolver agora recentemente, que era a questão ambiental. Quando a legislação ela é burra, a legislação é extremamente burra no sentido ambiental. Porque o que acontece? Não existe na legislação uma norma para você fazer uma regularização de algo que já existe. Tá? Ela exige um projeto como se estivesse nascendo do zero. Sim. Aí vem o problema. Tá? Aí vem o problema. Nós, com toda a fartura de área que nós temos lá, que são 450 hectares, mesmo assim nós tivemos dificuldade com o lago. Tá? Por quê? Porque o meio ambiente dizia que nós tínhamos feito uma represa e que aquilo tinha afetado o meio ambiente e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí veio a solução, depois de 5, 6 anos, foi que a gente oferecesse uma área de compensação num outro local. E com isso a gente conseguiu resolver. Aí agora nós estamos nos finalmente, eu acredito que dentro de 60, 90 dias, nós iniciaremos a outorga das escrituras para as pessoas que são proprietárias de imóveis no camping. Porque houve toda uma migração de uma área de lazer para um loteamento. Aí muda a legislação, aí muda tudo. Da tua vasta experiência que você tem com o ramo, você não imaginou que isso poderia acontecer de repente?
Não. Porque a ideia, né, o que você diz, a ideia inicial era, expedito, compra no terreno lá, faz uma casinha, final de semana pega a família, vai para lá passar momentos de lazer. Acabou. E de repente se transformou num bairro da cidade. Se transformou num bairro. E aí é a ideia do empreendimento é o seguinte: é você vender ou recebeu, reúne os moradores, elege uma associação e entrega a administração. O papel da imobiliária não é ficar administrando empreendimento vitaliciamente, não é isso. A ideia é que você, ao vender, você repassa isso para frente. Só que o que aconteceu com relação ao camping? Nós tivemos que adquirir outras áreas ao redor e fazer doações para empresas se instalarem para gerar empregos. Eu sempre falo que o camping talvez seja um dos poucos bairros de Sinop que não tem desemprego. Ou seja, eu falo, repito e reafirmo. O camping tem as empresas lá que pregam na portaria do camping lista pedindo pessoas para o setor administrativo, serviços gerais, etc, etc, etc. Por quê? Agora, por exemplo, ontem eu estava na obra, Vilmar e Pepeu, uma hora que vocês puderem fazer uma visita, estará inaugurando esse ano ainda em Sinop, estão finalizando a construção, a maior empresa de fomento agrícola do sul do país. Tá vindo para cá a Fertipar, Fertilizantes Paraná S.A. E escolheu o camping. Comprou uma chácara e nós doamos outra. Então, e eles estão finalizando a construção. São 70 mil metros de área construída, vai gerar mais de 300 empregos diretos. Nós temos, ao redor do camping, aproximadamente 2.000 empregos. Nós temos uma empresa chamada Agronorte, que gera mais de 400 empregos. 90% dessa população reside no camping. Então, dentro desse contexto, quando surgiu essa discussão dentro do próprio partido, onde eu coloquei o meu nome à disposição do partido, foi com essa visão de que Sinop, nós temos a impressão seguinte: Sinop, ela está crescendo, ela está inchando, você tem uma população imensa chegando, e nós temos um parque industrial relativamente tímido. Então, a nossa visão é de que Sinop precisa de um grande projeto de desenvolvimento que envolva governo do Estado, que envolva governo federal, recurso de todas as esferas, para que você possa alavancar um grande empreendimento no sentido de facilitar a implantação de grandes empreendimentos. Vanildo, nessa trajetória sua, lá depois das suas conclusões em relação a empreendimentos, camping, criação de parques, né, de ambientes para que as famílias se divertam, você também entrou na política. Você já teve a oportunidade de estar à frente do Legislativo aqui do município de Sinop, né? Que experiência que você trouxe desta tua participação, deste teu envolvimento na política aqui no município de Sinop? Você hoje, porque você ficou afastado um pouco, né? Também deu uma quietada de algumas eleições passadas, mas você já esteve lá e hoje você tem novamente aí as suas pretensões. Com a tua experiência que você traz desta tua participação no Legislativo do município de Sinop, para chegarmos ao ano de 2020. Pepe, eu vou dizer para você o seguinte, que a política, ela faz parte do nosso cotidiano. A política, ela está inserida em todos os aspectos da vida do cidadão brasileiro, do cidadão sinopense, das pessoas que vivem no Brasil e no mundo. Se você não tiver uma participação, se você não tiver a sua opinião, se você não estiver disposto a contribuir com seus conhecimentos, você está se omitindo de um processo natural. Então, eu quero dizer para você que o período em que eu passei pelo Poder Legislativo,
que foi de 2001 a 2004, foi extremamente produtivo, tá? Aliás, eu sempre digo que Sinop tem a felicidade de nunca ter nenhum prefeito ruim. Nunca. Todos, resguardados as proporções das suas épocas, corresponderam e fizeram com que Sinop se tornasse o polo regional. A cidade que lidera uma região que tem 1 milhão de habitantes. Porque se você pega a população de Sinop e de mais 20 e tantas cidades ao redor, nós chegamos a uma população de 1 milhão de habitantes. E aí, aonde é o polo prestador de serviços, aonde é que o cidadão vem comprar um veículo, onde é que o cidadão vem fazer um tratamento médico, aonde o seu filho vem estudar? É em Sinop. Em Sinop. Então, nós tivemos a felicidade de ter bons prefeitos, tá? Sem exceção. Já disse que resguardada a proporção da época de cada um deles, cada um com a sua visão. E nós entendemos que, em função da nossa experiência de ter convivido e conviver até hoje com o Legislativo, com o Executivo, nós nunca tivemos problema com os senhores vereadores, com os administradores. Por quê? Porque toda vez que surge um problema, nós estamos prontos para discutir e encontrar solução. Só uma pergunta, você ficou só de 2001 a 2004? Foi um único mandato? Foi, depois eu fiquei suplente e foi quando eu fui para a chefia de gabinete do então prefeito. Tá? Eu poderia ter ido para a Câmara, mas eu preferi, que era até para ter um novo aprendizado. Quer dizer, diretamente, se formos colocar diretamente, o Ivanildo está afastado há 16 anos? Diretamente, que eu digo assim, encargo, mandato, porque você foi... Sim. 16 anos. Isso. A tua não continuidade, de repente, de brigar por mais uma condição, de mais um mandato, o que se deu a quê? Ficou frustrado? Achou que, de repente, de uma maneira indireta, como você esteve em chefe de gabinete, esteve em secretarias, isso poderia ser mais interessante para você, para o município? Não? Na realidade, todo o contexto político nasce dentro do partido. Nós temos um partido em Sinop, que é o PT, ao qual eu sou filiado, e que começou a discutir com as suas lideranças internas nomes para vereador, nomes para uma pré-candidatura a prefeito. Tá? E assim que surgiram as discussões, eu percebi que existia um espaço dentro do partido para que eu propusesse uma pré-candidatura. E nós temos, dentro do PT, nós temos a presidente do PT, que é a Edna Mara, que também já foi, já participou de eleição de vereador, foi suplente de vereador, foi secretária de Educação. Nós temos mais recentemente filiado ao PT Roberto Arruda, que é da Unemate, tá? Que é também uma pessoa que tem larga experiência. Enfim, o PT tem em Sinop hoje um grupo respeitável, tem um grupo de pessoas que estão dispostas a trabalhar pela comunidade sinopense. Então nós temos, só para você ter uma ideia, o PT é um dos poucos partidos, se não o único, que tem uma chapa completa de pré-candidatos a vereador, inclusive com um número que excede ao mínimo necessário de mulheres. Todos os partidos têm problema de composição de chapa por falta de mulheres. O PT é o contrário. Necessitaria de 6, ele tem 9. Tá? Ou poderá ter até 10. Então, tudo nasce dentro do partido. Não pode e não deve ser uma aspiração pessoal. Tá? É um programa de governo. O PT quer ter candidatura própria em Sinop, quer ter candidatura própria na maioria dos municípios, tá? Para medir o seu tamanho. Por quê? Porque a política mudou. A política mudou. Hoje você não tem mais coligação para vereadores. Então, pela primeira vez, você vai ter
a força do partido prevalecendo sobre o individual, que seria um candidato. O partido tem um candidato tal lá e coisa, faz uma coligação com mais 10 partidos, isso acabou. Né? Isso acabou. Porque na cabeça, para o executivo, poderá haver, mas será de 2 partidos. Por quê? Um oferece o prefeito, o candidato a prefeito, e o outro candidato a vice. Tá? Mas você fazia uma salada de letrinhas, tá, para o legislativo, e isso hoje não é mais possível. Cada grupo terá que ter, e nós temos um grupo forte de candidatos. O PT vai fazer 2, 3 vereadores, tá, tranquilamente. E tem possibilidade, sim. Por quê? Mas Sinop, historicamente, cada momento da política é um momento completamente diferente. Nós tivemos uma onda que elegeu o governo que está aí, e hoje essa onda, a mesma velocidade que ela se formou, ela está se derretendo. Tá? As mentiras que foram usadas para eliminar adversários na eleição para presidente da República, hoje estão derretendo. Aquelas teses estão derretendo. Tá? O povo vai chegar na eleição, em outubro ou em dezembro, fala-se da possibilidade de adiar para dezembro, mas, independente de ser em outubro ou em dezembro, a realidade política hoje é outra. Muita gente que entrou no embalo, que subiu em cima do caminhão, caiu do caminhão. Se decepcionou. Você tem falado em relação à questão das filiações recentes do PT. É bom lembrar que, por exemplo, o Ivanildo também é uma dessas recentes filiações ao Partido dos Trabalhadores, não é? Há quanto tempo que você... Não, na verdade é o seguinte, o meu relacionamento com o PT vem desde 2000. Desde 2000, de uma forma direta e de uma forma indireta. Mas claro que você estava em outra sigla, né? Estava na época era MDB. A filiação do Ivanildo com o PT faz o quê? Quanto tempo? Na verdade, eu já estive no PT, depois houve uma brigaiada interna tremenda. Naquela época em que o PT se dividiu em 2? Dividiu uns 3 ou 4. O meu amigo Vilmar conhece bem a história. Nós tivemos nesse prédio aqui, salvo engano, eu e o então ex-prefeito, nós tivemos aqui em 2002 para nos filiarmos, em 2001, para filiarmos no PT, que ele queria ser candidato a deputado pelo PT. Tá? E eu também sempre tive uma simpatia pelo PT e sempre tive próximo. Minha esposa foi vereadora pelo PT, a Solange. Então, eu sempre estive próximo, de uma forma ou de outra, ou apoiando alguém, ou contribuindo, ou enfim. Aí, a minha em definitivo agora, a gente vinha namorando há 2, 3 anos ou mais, tá? Até que chegou o momento propício para que a gente se filiasse em definitivo visando as eleições. Tá? Inicialmente você vem para o partido trazer a sua contribuição. Aí você reúne o grupo e vamos ver a ficha técnica, a experiência, a capacidade, o que é que cada um ali tem a oferecer. Você falou em questão da chapa completa já de vereadores, que isso é natural e todos os partidos vão ser obrigados a ter essa, né, até porque é uma legislação que pede isso, né? Mas em relação ao Partido dos Trabalhadores, nós estamos vendo, você acabou de tocar, por exemplo, nós já estivemos conversando, inclusive, aqui no programa com o professor Roberto Arruda, que coloca também o seu nome à disposição do Partido dos Trabalhadores, a própria presidente do partido, Edina Mara. Sim. E, claro, se coloca também na condição de fazer parte do grupo, o Ivanildo. Como é que vocês estão conversando entre si? Porque é necessário que lá na frente se tome uma decisão. E essas decisões, elas podem ser variáveis.
como você falou, a intenção do Partido dos Trabalhadores é ter um candidato próprio, né? Mas não temos ainda uma definição em relação à questão de convenções, não sabemos como que vai ocorrer tudo isso, mas para chegar lá na reta final com uma definição, como é que vocês estão conversando? Como é que está sendo o diálogo de Ivanildo, Roberto Arruda, Edina Mara, Partido dos Trabalhadores de um modo geral? Na realidade, assim, não mudou nada, tá? A legislação não mudou. Por hora, a eleição é em outubro e as convenções é em julho. Então, na verdade, não existe a possibilidade de mudança de data, mas não mudou ainda. Sim. Então, isso está mantido. A questão da conversação entre nós é excelente. Por quê? Porque eu defendo que o PT tenha chapa pura. Tem a chapa pura. O que significa isso? Nós vamos ter uma chapa completa para vereadores e vamos ter uma chapa pura para vereador. Essa chapa para prefeito, essa chapa pura, nós somos em 3. Sim. Edina Mara, Roberto e Ivanildo. Certo. Tá? Se num espaço de 2 vagas tem 3 pessoas disputando essa vaga, e não houver um consenso, é porque não há diálogo. Sim. Tá certo? Então a gente tem essa maturidade, tem essa convicção de que nós estamos a serviço do partido. Ok? Então tá bom. Quem entre nós 3 reúne as melhores condições? Tá? Fulano, ciclano, para mim vai ter que tirar no par ou ímpar. Tá certo? Então, o que acontece? Porque é difícil você discutir num grupo desse, Ivanildo, Roberto e Edina Mara, quem é que estaria mais preparado ou menos preparado, enfim. Aí o que ocorre? O partido tem abençoado a questão de ser chapa pura. Então, nós temos 3, poderá ser Roberto e Edina Mara, poderá ser Roberto e Ivanildo, poderá ser Ivanildo um pouco para trás. Até porque, se essas agressões significassem capacidade, nós hoje não estávamos na situação que a gente está a nível federal. Tá? Porque foi uma campanha massacrante, tá? No sentido do bandido e do mocinho. E, aos poucos, a gente vê que aquilo era discurso. Eu falo em relação à conversação entre... Porque quando tem 2 já é difícil, quando tem 3 a gente entende que é um pouco mais ainda. E acredito eu que, pelo que dá para se entender, que as intervenções a nível de Estado devam também ser importantes aqui no município. Não. Por exemplo, hoje nós temos as lideranças a nível de Estado lá na Assembleia Legislativa, nós temos o deputado estadual Valdir Barranco, nós temos também o deputado estadual Lúdio Cabral, né? Que são lideranças que têm realmente um peso muito grande em relação às suas participações nos municípios. Essas lideranças, você tem conversado, vocês têm, eu digo você porque eu estou falando de quem, mas vocês têm buscado a orientação dessas lideranças? Por exemplo, o deputado Valdir Barranco, que esteve recentemente aqui, conversou com o Ivanildo, conversou com a Arruda, conversou com a Edina Mara, ou conversou com um, não conversou com o outro. Como é que está isso? Porque vai ser necessário que esta liderança esteja aqui, claro, envolvida e tomando também as decisões e apontando. De repente, a vontade do Ivanildo é uma, a vontade da Edina Mara é outra, do Roberto é outra, mas a liderança, em um contexto geral, que é a maior do Estado, vê uma outra visão. Vocês têm esse entendimento com o pessoal lá de cima, que estão no poder, como é que está sendo? Olha, o nosso relacionamento é excelente. Você citou alguns nomes aí e eu gostaria de acrescentar o nome da deputada federal Rosa Neide, sim, que é a nossa deputada por Mato Grosso, lá no Congresso Nacional. A interatividade, a interação que está acontecendo das lideranças maiores até as lideranças de cada município, tem. Então, isso precisa ser revertido em cargos, em administrações, Brasil afora. Então, está se trabalhando muito forte em cima disso. Sabe o que eu falo assim, Ivanildo?
Porque quando existe interesses de ambas pessoas, existe também um planejamento. Por exemplo, a gente sabe, né, que tem um partido por trás de tudo isso, o Partido dos Trabalhadores. Mas do outro lado tem os pensamentos. Por exemplo, o Ivanildo tem um plano de governo, o Roberto Arruda tem um plano de governo. Né? Nós estamos falando dessas pessoas porque hoje são evidentes, são esses nomes que estão aí postos, né, à disposição das pessoas, caso lá na frente o PT realmente esteja com a sua definição. Quando eu falo assim, conversa, o diálogo é exatamente em relação a isso. Existe uma busca num plano de governo do Partido dos Trabalhadores ou uma busca para um plano de governo individual? O Ivanildo tem um pensamento, o Roberto tem um, a Dinamara tem outro. Que é isso que às vezes questiona e o eleitor, ele fica realmente com esse questionamento. Pera lá, se for o Ivanildo, como vai ser o plano de governo? Se for o Roberto, qual será o plano? Se for a Dinamara, qual será o plano? Ou a conversa está se afunilando para o plano do Partido dos Trabalhadores em governar um município como Sinop? Sem dúvida. O sobrepõe-se à vontade do candidato em si o projeto de governo do partido. O PT, como é de conhecimento de todos, valoriza, trabalhou e irá trabalhar muito com relação à educação, com relação à saúde, com relação à habitação. Tá? Isso são programas, agricultura familiar, isso são programas de governo global, ou seja, o PT tem essa visão a nível nacional, toda a região deve-se priorizar isso. O que muda com a visão de ser A, B ou C, na hora de definir quem é. A visão de cada um, né? O que muda é a forma de você tocar isso. Mas o plano de governo do PT é um plano pronto. Em que sentido? O PT prioriza tremendamente a valorização da educação e dos profissionais da educação e da qualidade da educação. Então isso é uma marca do PT. Tanto é que a maioria dos governos que faziam coligações com o PT, primeira coisa, olha, a Secretaria de Educação é vossa. Tá? A Secretaria de Agricultura, em virtude da agricultura familiar, é vossa. Tá? Então, quando você fala a Secretaria de Saúde, não sei o que tal, quando você fala de programas nacionais, tá, o que muda... Cada época era uma história, e a gente tem que saber dividir isso, né? Lá atrás era assim. Hoje nós estamos num processo completamente diferente, num mundo em que nem se nós quiséssemos sonhar, um dia nós estaríamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje. Para o município de Sinop, o que o Ivanildo, ao longo desses 16 anos, porque a gente entra na política e nunca sai mais, mesmo não estando em mandato, não estando no poder, mas fica, né, aquela... O que você vislumbrou neste período que você ficou aí afastado, entre aspas, né, dos órgãos públicos, que você fala assim, caso eu esteja lá, foco principal para fazer com que isso aqui está faltando isso. O Ivanildo já chegou a ter essa... Já. Na verdade, é exatamente isso que eu estou buscando. Exatamente o que eu estou buscando, ou seja, de oferecer para Sinop uma visão diferenciada, um tratamento de choque com relação à atração de grupos empresariais, de empresas de pequeno, médio e grande porte, ou seja, de todas as modalidades de empresa, no sentido de que Sinop ela deixe de ser uma região voltada quase que 100% para a produção e exportação do produto in natura. Ou seja, nós temos um projeto numa área lá do camping, uma área que foi doada para a empresa ADM há cerca de 20 anos atrás. Eles me compraram, como é que eu agi naquela ocasião? Eu vendia um pedaço e doava outro igual, tá, do mesmo tamanho.
Então, o que acontece? Existe um projeto de implantação lá de uma esmagadora de soja, tá? Para você fazer o óleo refinado para distribuição no mercado e até para exportação, mas não a soja in natura, que deixa uma margem muito pequena. Se você pegar, nós estamos numa região que a locomotiva é a agricultura. Se você pegar sementes, se você pegar defensivos agrícolas e os custos operacionais, você vai ver que a margem que deixa para o agricultor é uma margem relativamente pequena. Por quê? Porque ele exporta o produto in natura. O município, através da Lei Candir, do governo federal, esses produtos são isentos, eles não deixam margem para o município. Teve alteração agora, né? Na Lei Candir? Não, eles estão trabalhando lá. Está se trabalhando num projeto, isso a deputada Rosaneide nos colocou numa reunião, buscando uma compensação para os estados produtores, que serve de barriga de aluguel, produz e manda embora e não leva nada por isso. Tá? A não ser a geração de emprego local de forma indireta, mas o produto em si, ele foi desonerado pela Lei Candir para tornar o Brasil competitivo lá fora. Só que o que acontece com isso? Isso penaliza o Estado agrícola, como somos nós. Tá? Isso acaba penalizando. Então, está se trabalhando para que haja compensações em cada estado, proporcional ao que o Estado significa para a produção nacional de grãos, que hoje é o que tem segurado a balança comercial do Brasil. Você acredita que ainda na nossa cidade, ou seja, na nossa era para termos mais indústrias? Faltou um pouco de empenho das administrações passadas, porque nós sabíamos que chegamos quando nós chegamos aqui era madeira, e a gente sabia que a madeira um dia ia acabar, até mesmo porque não se via reposição, né? Mas eu posso te falar uma coisa? Na realidade é o seguinte: você não pode cobrar de uma pessoa que ele tenha uma determinada visão se ele não tem essa visão, ele não é desse segmento, ele não tem esse balizamento. Eu acabei de falar aqui, que me entenda, e a hora que ele estiver aqui ele também pode fazer essa comparação. Eu tenho certeza, por exemplo, Roberto Arruda, eleito prefeito de Sinop, ele implementará o segmento que ele atua. Vai procurar dotar Sinop de mais faculdades, de melhor isso, de melhor aquilo, uma rede municipal mais produtiva, e etc, etc. Se você tem um Ivanildo, nós vamos colocar lá um secretário para cuidar dessa parte, mas o nosso foco é outro, é geração de emprego e renda. Tá? Buscar... E a Edinamara? E caso seja a Edinamara? A Edinamara... Qual que é o segmento na sua visão dela? Na minha visão, é um segmento voltado para a cultura, para a família, para o lazer, para o segmento evangélico. É uma proposta mais social do que empresarial. Tá? O meu foco é um governo empresarial. Tá? Não acho que é o caminho, acho que é a solução. Porque tem segmentos aí da saúde, segmentos da educação, vários segmentos, que existem as políticas nacionais. O município ele segue a cartilha do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, enfim. São vários segmentos, os alicerces básicos de uma administração, eles têm diretrizes nacionais. Tá certo? Então, não há o que se inventar muito em relação a isso. Você pode implementar, você pode dinamizar, você pode qualificar, você pode criar o cargo de salários e carreiras e valorizar pagando mais. Você pode criar políticas que complementem aquelas. Tá? Agora, o governo federal não vem aqui dizer para o prefeito, falou, olha, eu vou trazer para você aqui X empresa para mudar o perfil econômico do seu município. Não vai.
Se você não tiver a proposta daqui... Isso tem que ser uma visão do administrador. Tem que ser uma visão do administrador. Ele precisa, enfim, com uma série de situações diferentes. Mas a base de tudo é a geração de emprego. E Sinop tem uma capacidade, não é Sinop, é a região, mas Sinop, nós estamos falando de Sinop, de fazer a implantação das indústrias de transformação. Tanto é que os municípios vizinhos por aí nos passaram longe, tá? Com a atração dessas empresas que fazem a transformação do produto. Tá? Industrializa o produto, já exporta menos in natura. Porque é a mesma coisa de você pegar como éramos antigamente, você pegava aqui uma tora e vendia para alguém, fazia tábuas e vendia, chegava lá, o cara fabricava uma mesa do tamanho dessa aqui, que era o valor de 1 metro cúbico de madeira ou 2. Tá? Então, com algumas tábuas, ele fabricava uma escrivaninha que valia uma carga de madeira, praticamente. Então, por que não produzir isso aqui? Então, nós estamos falando do segmento bovino, do segmento suíno, estamos falando do segmento da soja, do arroz, enfim. Então, há esse espaço para esse desenvolvimento. E havendo esse espaço para esse desenvolvimento, essa política de desenvolvimento, nós vamos atrair para Sinop cada vez mais investimento, porque Sinop é abençoada e é privilegiada pelo ponto estratégico que está, que quem mora em Cláudia, quem mora em Marcelândia, quem mora em Juara, quem mora em Alta Floresta, quem mora em Guarantã, esse pessoal, na hora de investir, vem para cá, compra um terreno, constrói uma casa, traz o seu filho para estudar e se formar aqui. Então, cada dia mais chegando mais faculdades, mais cursos, mais especializações, enfim. Felizmente, a posição estratégica de Sinop faz com que ela seja a locomotiva da região. Voltando para a questão das eleições, eu vi essa semana, já faz alguns dias que ele está se manifestando nesse sentido, o senador mato-grossense Wellington Fagundes, dizendo que vai apresentar junto lá ao Senado uma proposta para que não haja as eleições este ano, que teremos eleições daqui a 2 anos, para votarmos todos num único dia, eleger prefeito, vereadores e assim por diante. E aí se discutiu muito em relação à questão de não reeleição. Na tua visão, como é que você vê? Primeiro, você acha que nós teremos as eleições este ano? E no teu pensamento, a unificação de uma eleição hoje para o país seria bom? Olha, na verdade... Para acabar com esse negócio de a cada 2 anos eleição? Eu acho que seria excelente. Você ter eleições gerais. Isso muda completamente o perfil da eleição. Porque, na realidade, quem projetou, isso foi na Constituição de 88, é que o agente municipal, que é o vereador e o prefeito, e foi feito já de caso pensado, de ser uma eleição a cada 2 anos, porque a gente vira cabo eleitoral de quem está lá em cima. Quem está lá em cima vira cabo eleitoral de quem está aqui embaixo. É muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Mas o que acontece? Precisa ter uma tropa de choque aqui embaixo para fazer a campanha para o Senado, para deputado federal, e até para estadual e governador. Então, isso já foi de caso pensado. Tá? Quem é que vai fazer a nossa campanha nos municípios? Nosso vereador, nosso prefeito, e assim por diante. Então, eu acho muito difícil. Porque o que acontece? Nós estamos num momento assim, político, numa conturbação tremenda, e eu acompanho muito o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da nossa Constituição. Ele diz o seguinte, falou, olha, para mudar qualquer coisa, tá, tem que se mudar a Constituição. Tá? E, com os devidos cuidados, o que de repente seria possível seria
adiar isso de outubro para dezembro. Tá certo? Para final de dezembro, sei lá quando de dezembro. Então, seguindo a toada do que acontece com o coronavírus no mundo inteiro, houve um pico e depois houve uma descendência na curva. Tem país voltando a trabalhar, tem país voltando às escolas, etc, etc. Tomara a Deus que, se não em outubro, mas pelo menos em dezembro, a gente tenha a coisa calma já por aqui, que permita uma eleição, não é? E se seguir as normas como está sendo? Porque hoje, praticamente, o que foi difícil foi colocar na cabeça do cidadão que é preciso que ele se cuide, né? Hoje nós estamos vendo, acredito eu, exceto alguns, né, a gente vê nas ruas, nos estabelecimentos comerciais, enfim, nos grandes centros, as pessoas se conscientizando que tem que usar máscara. Isso dá a entender que se levar neste ritmo, com esse mesmo pensamento, esta orientação, lá para as eleições não tem problema nenhum de que as pessoas realmente encarem como aquela velha história, é um problema que é grave, que é sério, pode ser controlado, mas depende das pessoas, né? Isso eu acredito que as eleições acontecerá, basta a boa vontade dos lá em cima, né? Buscar uma alternativa para que realmente isso aconteça, né? O que a gente percebe é o seguinte: as pessoas, elas demoraram no Brasil a se conscientizar. E o Brasil nunca esteve numa situação tão calamitosa como está atualmente politicamente. O Brasil hoje é rachado, ele tem uma laranja que foi cortada em duas partes. Tá? Tem um pessoal que segue as orientações do presidente da República, que prega o liberalismo e que tem que trabalhar e que tem que ter a economia, enfim, ele só não fala que isso é besteira, aliás, chegou até a falar que era uma gripezinha, tá? E tem um outro lado, a área médica, a área técnica, que uma outra ala política assumiu esse papel de dizer que é preciso se proteger, que o vírus mata, que é isso, que é aquilo e tal e tal. Então, hoje nós temos duas meias verdades sendo contadas para a população. Tá? E que, a meu ver, nenhuma nem outra estão completamente corretas. Tá? O ideal seria que as partes conversassem para encontrar um meio termo. Agora, com relação à eleição, o ministro, presidente do STE, ele diz que, em princípio, está mantida. Não tem. As pessoas vão ter que respeitar aquela. E outra, a gente sabe que muita gente, quem se sentir temeroso, não vai votar. Sim. Não vai. Inclusive, já tem estudos disso que hoje, se tivesse uma eleição hoje, apenas 60% das pessoas iriam votar. Olha, gente, são 10h03. É Vanderlei Espíndola. Vanderlei Espíndola, que está acompanhando a gente ainda, Vanderlei. Também o André Guerreiro, da Colômbia, né? Pessoal aí de Limeira, em São Paulo, enfim. Nós estamos com um pequeno travamento hoje, mas enfim, tudo certo e tudo tranquilo. Logo, logo vai sanar tudo isso, né, meu caro Vilmar Galvão? Ivanildo, são 10h03, 10h03, e nós temos esta meia hora, e como eu tenho dito, o nosso bate-papo ele é tranquilo, aberto, mas nessa última meia hora eu gosto de pedir para os nossos entrevistados fazer as avaliações que nós entendemos que é necessário. Nós estamos vivendo num país completamente diferente. Eu não sei se qualquer governante que aí está tivesse no script, no roteiro, que em 2020 estaríamos passando por isso, se eles estariam dispostos a estar à frente do cargo, porque não está fácil, a situação realmente ela é impactante em todos os sentidos, e aí cabe o equilíbrio, cabe a disseminação, enfim, de cada um. Mas
nesta meia hora, eu sempre peço para nós iniciarmos com o entrevistado falando da atual situação, avaliações que fazem. É claro que nós sabemos que o Partido dos Trabalhadores hoje é completamente oposição ao governo que aí está, mas eu gostaria que você falasse, na tua visão, como é que você está vendo tudo isso, neste momento novo que vive o país e da atual situação deste governo que aí está comandando a nação. Olha, Expedito, na realidade, como você falou, é uma coisa nova, não apenas para nós, mas no mundo inteiro, né? E essa pandemia, ela coloca as mazelas para fora, tá certo? Então, o que ocorre? Você tem, de novo, por falta de uma orientação central do governo federal, que recomendaria-se que seguisse as orientações da OMS, que seguisse os padrões internacionais de proteção do cidadão, de exigir que a coisa fosse levada a sério. Então a gente começou no Brasil o combate a essa doença de uma forma completamente desordenada. Completamente. A área técnica falando uma coisa, a área política falando outra. Não é à toa que nós tivemos aí, em questão de dias, aí, 2 ministros da Saúde pedindo demissão. Tá? Por quê? Porque não há como conciliar a parte técnica exigida para combate do vírus, nesse momento, com a vontade política de alguém de abrir as portas e deixar a coisa rolar, né? Então, falta coordenação, falta diálogo entre a União, os estados, os municípios. A gente viu um vídeo que está circulando aí, recente, de uma reunião ministerial, onde o tratamento destinado a governadores e prefeitos pelo governo federal é uma coisa assim que deixa qualquer um de boca aberta, porque não é possível. Nesse momento, bater cabeça, quem vai pagar o pato é a população. Tá? E aí não chega nem a ser uma questão de ser contra, não é uma questão de bom senso. Eu costumo dizer que o governo federal tem a obrigação de dar as diretrizes, tá certo? E aí, quando você vê essa bateção de cabeça do governo federal com prefeitos, com governadores, taxando com palavrões, etc., então a gente percebe que algo não está bem. Tá? Com relação, por exemplo, a Sinop, bateu-se cabeça, com idas e vindas, fecha, abre mais ou menos, fecha. Há poucos instantes, nós falávamos, a gente falava da questão, você falou da questão da economia. Da maneira com que se tomou lá atrás as decisões a nível de Brasil, você acha que hoje o isolamento social 100% seria alternativa para hoje nós estarmos num mundo melhor? Olha, nós correríamos o risco de eliminar isso com menor tempo ou o problema se agravaria em termos econômicos? Não, eu acho que a gente tem exemplos mundo afora. Que agiu o governo, não teve essa bateção de cabeça entre os governos federais e os municipais. E aí, quando houve essa quarentena, o tal do lockdown lá, o fechamento completo, deu resultado. Deu resultado. Vários países conseguiram eliminar. A Alemanha, por exemplo, está voltando à escola, enfim, vários países da Europa, então a própria China, onde surgiu o negócio, onde surgiu o vírus. Então, o que nós fizemos foi um faz de conta. Você seguiu uma orientação, eu segui outra. Tá? E aí, o que acabou acontecendo? No Brasil, eu já ouvi o pessoal argumentando o seguinte: se está aberto,
se está aberto o banco, se está aberto o mercado, se está aberto a farmácia. Essa gente são trabalhadores que estão se expondo para poder nos atender. Tá certo? Então, na realidade, ninguém tem a receita certa. Uma pergunta, na tua visão, em tudo isso, é motivo de pedir o impeachment do presidente que aí está? Olha, eu não diria que é só por isso. Uhum. Mas você acha que o impeachment hoje seria alternativa para as coisas mudar no país? Olha, eu acho o impeachment muito ruim. Eu acho o impeachment muito ruim, mas ele está provando do próprio veneno que eles usaram contra a Dilma. Que não cometeu crime nenhum, que inventaram lá uma história de uma pedalada e caçaram a mulher que foi legitimamente eleita. Então, essas pessoas, esses 60 milhões de eleitores que votaram na época na Dilma, tá? Estão magoados. O Brasil está vivendo uma situação de olho por olho, dente por dente. Na sua visão, isso é bom ou é ruim? Isso é péssimo. Isso, em termos de nação, toda nação que entrou nesse redemoinho aí, retrocedeu. Uhum. Tá? Porque o que acontece? O governo hoje, a opinião pública hoje, ela é uma opinião pública rachada ao meio. Uhum. Tem pessoas que defendem o governo que aí está sem nem saber por quê. Sem nem saber por quê, mas defende tudo que o cara fala lá, assim mesmo, não sei o quê e tal. Xinga, tira, dá má, mata, não sei o quê, ppp e tal. Esse é o estilo do homem. Tá certo? Aí o que acontece? Isso é péssimo, isso é muito péssimo. A gente vem de um impeachment de Collor, vem do impeachment da Dilma, tá? E a ressaca, ou seja, o pós-impeachment ele é pior do que é o final de uma guerra, porque o impeachment se dá porque há uma guerra política, de forças políticas. Tá certo? Então, no caso, por exemplo, atual, todo o eleitor que teve uma opinião contrária, ele permanece contrário. E parte daqueles que não era nem A nem B, tá? Que acabaram aderindo a um discurso, esperando que melhorasse, que mudasse, que e tal, hoje já vê com desesperança. Esse governo não está transmitindo esperança para as pessoas. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Todo dia tem uma bomba diferente. Todos os dias tem uma notícia diferente e pior, ruim. Você não recebe aqui no seu equipamento uma notícia boa. Todos os dias esse governo produz uma notícia pior do que a outra. Aproveitar aqui e mandar um grande abraço para o César Bessani. É Bessani, né? Bessani, né? A Deise Rodrigues, o Márcio da FUSMAC, os demais que estão aí, claro, conectados conosco na internet. Nós só temos a agradecer pela a conexão, dizer que acessem www.radiomarupá.com. O governo do estado de Mato Grosso, Mauro Mendes, mediante essa situação que vive o país, claro que afeta os estados também. Uma hora quis bater de frente com o governo federal, outra hora disse que o governo federal está bacana. Já tivemos aqui alguns dos entrevistados falando principalmente na questão daquilo que você defende, que é a questão do empreendedorismo, do empresário. Alguns empresários já reclamaram bastante em relação às atitudes tomadas pelo governo do estado. Na tua visão, desempenho de Mauro Mendes até o momento frente ao Palácio Paiaguás? Eu acho que confuso. A gente fazia tempo que Mato Grosso não tinha um governo tão sem objetividade como esse. Tá? Nós passamos por grandes momentos aí. Nós tivemos, uns gostaram, outros não, mas o cara que mais desenvolveu o Mato Grosso foi Blairo Maggi. Um cara que revolucionou o Mato Grosso. Principalmente na malha viária, que deu apoio, que construiu asfalto para todo lado. Mato Grosso, ele pegou de uma maneira e em 2 mandatos ele entregou de uma forma completamente diferente. Então o cara tinha um norte. Se eleito eu vou fazer isso. Tá?
Então, agora nós temos, por exemplo, esse governo que aí está, se você perguntar para alguém muito próximo dele qual é o norte, ele veio para fazer o quê? Não sei, porque até agora ele não fez nada. Né? Ele não fez nada. Aí, mas o corona, tá, ok. Mas eu digo o seguinte, quando se tem uma proposta, você luta com todas as ferramentas para tocar o governo na educação, na saúde, aqui e ali, mas você tem um norte, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não tem um norte, não tem. Tanto é que a gente vê aí, nos bastidores, o governo que mais deixou saudade para Mato Grosso foi o período do Blairo Maggi. Não tem produtor, não tem comerciante, não tem... Quase todos os setores se sentiram representados. Por quê? Por causa da infraestrutura que foi criada no Estado. Tá? O cara entregou para as prefeituras de Mato Grosso 5.000 máquinas no final do seu governo. Prefeitura que não tinha uma patrola, recebeu lá 2 patrolas, 5 caminhões, não sei o quê, PPP. Enfim, o que eu digo é o seguinte, a diferença de uma administração para outra é que depende do qual é a visão daquele cidadão. Se ele tem uma visão empresarial, ele vai procurar administrar Você me recordando aqui, Ivanildo, esses maquinários distribuídos pelo Blairo Maggi não foi um dos principais motivos que afastou ele da política? Não, na verdade... Surgiu aí um monte de situações... Não, mas na realidade, o que acontece? Se você pegar, por exemplo, eu vou lembrar de uma situação aqui. Uma época, um amigo nosso aí, candidato a vereador, arrumou um cabo eleitoral que morava ali no São Cristóvão, começou a distribuir banana. Trazia da chácara e começou a distribuir banana no São Cristóvão. Sim. Tá? Então, quem recebeu as bananas ficava feliz da vida. A caminhonete do fulano passando, distribuindo banana. Tá? Foi para já que arrumaram a encrenca para o camarada. Tá? Que arrumaram a encrenca. Então, essa questão do maquinário, por exemplo, o cara que denunciou tudo isso tem uma empresa aqui em Sinop, lá do outro lado da BR, em frente ao Posto Trevão lá. Porque ele participou da licitação e perdeu a licitação. Ele participou e perdeu. Aí ele fez uma denúncia de que a licitação foi direcionada para cá, para lá e tal. Mas não tinha, na verdade, como ser direcionada, porque você tinha patrolas, era de uma marca tal. Pá carregadeira era uma máquina, a pá carregadeira era uma outra marca. Então, o que acontece? Em todos os processos que envolvam dinheiro, tem discussão, não tem. Agora, ele nunca foi condenado por isso. Né? Ele nunca foi, ninguém provou que ele pegou parte daquele dinheiro, enfiou no bolso, sei lá o que e tal. Então, mas foi uma marca que dificilmente um outro governador vai conseguir implementar em Mato Grosso. A sua avaliação, Mauro Mendes, tem muito ainda para fazer para convencer os mato-grossenses que ele... Até porque ele está no 2º ano, né? Quer dizer, está entrando no 2º ano, né? Os governadores de todo o país eles vão usar. Não tenha dúvida disso, não tenham dúvidas, que independente de como esteja e como vai estar, todos os governadores do país, os 27, eles vão usar daqui a 3 anos, ou 2 anos, coronavírus com desculpa de que não deu para fazer. Não tenha dúvida, mesmo que o corona acabe amanhã. Passando para aqui para o município de Sinop, na sua avaliação, a prefeita Rosana Martinelli está há 3 anos e 6 meses à frente do município. Qual que é a sua visão? O que você tem visto? O que você pensa em relação a Sinop? Como que deve ser avaliado na visão do Ivanildo a prefeita Rosana Martinelli? Olha, já disse isso e vou repetir. Falar é muito fácil. Alguém de fora tecer críticas e falar isso, falar aquilo e tal, é muito fácil.
Eu vou repetir aqui uma coisa que eu tenho repetido. Eu acho que ela está fazendo o dever de casa. Ou seja, um dia desse, Vilmar e Pepe, eu estive na Câmara Municipal, aonde ela estava fazendo a prestação de conta do exercício do ano passado, de 2019. Tá? Depois de 3 anos na administração, foi que conseguiu-se chegar numa normalidade financeira, ou seja, num equilíbrio entre receitas e despesas. E para você chegar nisso, só tem um jeito. É você pegar o teu salário e ir pagando as contas que você tem e não fazer novos compromissos, para você conseguir estabilizar. Aí, dali em diante, você alça um outro voo. Então, a minha avaliação, poderia até falar diferente, mas eu quero dizer para você que para mim, ela tem feito o dever de casa, ou seja, com responsabilidade. Principalmente passando pela prefeitura como eu passei, estive secretário, chefe de gabinete, depois estive na Secretaria de Indústria e Comércio, e em conversas com o gestor da época, ele falou, olha, eu tenho pena de quem pegar o município, quem for o próximo prefeito. Isso eu ouvi dele várias vezes. Uhum. Por quê? Sinop teve um momento de ouro, onde recebeu bilhões, quase 2 bilhões, para obras no município. O que aconteceu? Ficaram muitas obras incompletas, inacabadas, tá? Uma folha de pagamento no limite prudencial, ultrapassando o limite. A grande briga, a grande discussão que houve foi que para colocar alguém do grupo dela, ela teve que mandar do ex-prefeito, demitir alguém do ex-prefeito, aí começou os atritos. Tá? Então, o que acontece? Porque o pessoal queria trocar a prefeita, o comandante do município, mas não queria trocar a equipe. Aí ela iria administrar como? Então, começou a surgir esses problemas. Tá? Eu diria o seguinte, como eu disse antes, Sinop tem a felicidade de não ter tido prefeitos ruins. Eu acho que Sinop está, em alguns aspectos, deixando a desejar, em termos de infraestrutura e etc., porque também hoje nós não temos uma bancada que representa Sinop no Congresso Nacional. Tá? Como tínhamos em gestões anteriores. Tá? Vamos dizer que nem a nível de Estado nós não temos uma bancada, porque Sinop hoje tem um deputado, né? Pois é. Se batendo lá para tentar fazer uma coisa que não consegue fazer, porque tem que fazer outra coisa, né? Outra coisa. Então, como líder do governo, ele tem dado pouca atenção a Sinop, a verdade é essa. Até porque, desde o ano passado, começa a se refletir isso, dizem que ele vai estar aliado, o grupo dele aliado com uma outra pessoa que será oposição à prefeita, que aí está. Então, quer dizer, como é que eu vou mandar recurso lá, para fazer uma boa administração, se eu vou ser adversário dela? Começa essas relações aí malignas, que você não me ajuda porque você vai ser meu adversário. Tá certo? Uhum. Então, a minha visão é de que o que interessa é que depois de grandes obras, tá? Quase 2 bilhões de recursos que os governos do PT enviaram para Sinop, isso tem gente que não gosta de ouvir, mas precisa ouvir, tá? Ela vem fazendo o papel que ela consegue fazer, porque nós tínhamos, por exemplo, escolas prontas ou semi-prontas, inacabadas, tá? Que precisava ser acabada. Quando terminava uma creche, uma escola, não tinha o funcionário para colocar lá. Por quê? Porque o limite prudencial não permitia mais a contratação. Então, isso teve que haver uma calma, ou seja, pôr o pé no freio, segurar um pouco para colocar a economia do município em ordem.
E outro dia, quando foi feita a prestação de conta do ano de 2009, a gente percebeu, pelos números, que a situação financeira de Sinop está equilibrada. Tanto é que, com mesmo essa pandemia e a queda na receita aí de quase 50%, continua se pagando em dia salários, continua honrando os compromissos do município. Então, eu quero dizer para você que não é de crítica, não é de isso que nós queremos fazer uma eventual candidatura a prefeito de Sinop. Não, é oferecendo uma nova visão, uma visão empresarial voltada para o empreendedorismo, voltada para o apoio de pequenas, médias e grandes empresas. É um trabalho para mudar o eixo, em vez de você ser exportador de commodities, você passar a produzir, a exportar o produto acabado, tá certo? Então, é nesse sentido. Eu acho que você precisa ter uma proposta que venha melhorar as condições do município. E isso não passa necessariamente com o desmerecimento ou então com a taxação de que quem está aí foi incompetente, não teve habilidade, não fez nada. Essa política o povo não assimila mais. Agora, estamos caminhando para a reta final. Mandar um abraço aqui para o Teodoro Lopes, né? Meu grande amigo, Dóia, está aí acompanhando a gente, né? E também o Deili Pereira. Ô, Deili, vamos mudar esse nome aí, tá muito feio. Mas, enfim. Ô, Ivanildo, para a gente finalizar, eu tenho perguntado para os candidatos para os pré-candidatos, melhor dizendo, que estão vindo aqui, os amigos, alguns têm colocado um jeito e outro. Eu vou fazer uma pergunta diferente para você, porque já no decorrer da nossa conversa, no bate-papo, ficou claro para você dizer que tem o Roberto, tem a Edinamar. É claro que as conversas vão lá na frente chegar realmente a uma definição. Uhum. Duas perguntas. O Ivanildo estaria preparado hoje para ser prefeito de Sinop? E caso lá na frente, aí vem a pergunta está definido para o Ivanildo participar do processo eleitoral de 2020, caso não seja o escolhido do partido para ser o seu representante na disputa pelo Executivo, está decidido que o Ivanildo vem, de repente, para uma vaga no Legislativo? Ou, caso não tenha a condição de ir na disputa para o Executivo, o Ivanildo estará fora do processo e estará participando só como forma de apoiador do grupo? Nós vamos numa situação dessa. Lógico que quem é pré-candidato não trabalha com essa possibilidade, sim, embora essa possibilidade exista. Tá? Eu sou pré-candidato, me considero um cidadão que cumpro as minhas obrigações, tenho o direito constitucional de votar e ser votado. Tá? Acho que o PT chegará na eleição muito bem, porque a máscara que foi lhe posta terá caído. Tá? A gente percebe uma população dividida, então nós teremos, eu faço uma conta bem rapidinho, o Sinop vai ter no mínimo meia dúzia de pré-candidatos? De pré-candidatos, de candidatos. De candidatos. Pré hoje tem 10, eu acho. Mas de candidatos terá no mínimo meia dúzia. Nós temos o nosso segmento. Isso é bom ou é ruim? Isso é ótimo, para nós é ótimo. Quanto mais tiver, melhor. Tá? Uhum. Por quê? Porque o nosso, você colocar uma camiseta num poste, que dizer, esse poste é o candidato do PT, quem é PT vai votar nele. Então nós temos aqui 15%, 20%, 25% de eleitores que são nossos. Você pode colocar a camiseta no Roberto, na Edna, em mim, que esse pessoal vai votar, esse pessoal vota no PT. Uhum. Fora o PT, quem tem eleitor aqui? Fala para mim. Quem tem? O cara fala, não, o cara vai votar em mim. Eu não sei. Por quê? Porque a gente não vê essa identificação. O eleitor do PT se identifica com o PT.
E é ante o que está aí. Tá? Porque para ganhar a eleição precisa prender o nosso candidato. Então, o que acontece? Isso só acirrou a rivalidade. Tá? Então, as pessoas vão ir para uma eleição. O PT tem candidato em Sinop? Tem. Quem que é? Independe se é Roberto, se é Edna, se é Ivanildo. Tem candidato. E isso faz com que o Ivanildo brigue com todas as suas armas para ser o Ivanildo? Ô, louco, sem dúvida. Eu procuro convencer os parceiros, companheiros, tá? De que eu estou preparado, tá? Tanto com projetos, tanto com argumentação. Eu não vesti a camisa do PT ontem. Em quase todas as eleições eu me posicionei, tá? Eu me posicionei. Então, quem gosta de mim gosta, quem não gosta é problema dele, tá? Não é meu. Pode votar em quem quiser. O que eu preciso ter é uma proposta para o nosso eleitor, para o eleitor do PT, que recebeu os melhores programas sociais já existidos, que existiu no Brasil. Quem criou foi o PT, tá certo? Quem levou filho de pobre para a universidade foi o PT. Eu vou fazer mais uma pergunta, tá, Ivanildo, só para que você possa finalizar. Então, se não for candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores, o Ivanildo não disputa as eleições? Não, eu não disse isso. Eu estou só perguntando, certo, né? Então, nós precisamos ser democráticos e nós temos um grupo hoje de 3. E desses 3, nós podemos compor essa chapa com 2, sim, tá certo? Então, se em 3 pessoas e tem 2 vagas você não tem diálogo, então não tem condição. Eu aposto muito no seguinte: nós vamos fazer uma composição, eu vou lutar com as minhas armas, tá? Assim como os outros pré-candidatos também irão, mas o objetivo é um só, tá? Eu posso ser o candidato a prefeito. Na cabeça? Eu posso ser o vice ou eu posso ser o coordenador desse grupo. Tá, não, mas é isso é por isso que eu questionei. Fora não. Assim, você não tem pretensões, de repente, de ir para um legislativo. Porque, né, eu estou falando isso porque nos bastidores e nas conversas, nos assuntos do dia a dia da rua, há quem diga, fala assim, olha, o Ivanildo ele não está querendo ser candidato a prefeito, ele está querendo arrumar uma vaga para vereador. É isso que eu estou perguntando. Se você não for participar da majoritária, ou como que você falou, de repente o PT tem o objetivo de ter uma chapa pura. E isso você coloca na condição de que não está querendo ser isso ou aquilo, mas precisa que esteja na chapa majoritária. Candidato a prefeito? Não pode, mas pelo menos a vice. Agora, para deixar claro para os nossos amigos, você não tem pretensões, de repente, de uma legislatura para uma Câmara? Assim, não, na verdade, não faz parte do meu projeto. Tá? Não faz parte. Eu preferiria, nessas alturas do campeonato, ser, e eu já fiz isso, sim, em N eleições, ser o coordenador do então grupo, tá? Para ajudar na eleição do maior número possível de vereadores e ajudar o prefeito que vier a ser escolhido, se não for o meu caso, ajudar a ganhar a eleição, porque nós temos condição de ganhar, de vencer a eleição em Sinop, porque eu digo que nós temos aí uma variável de 15% a 25% que é eleitor do PT, são pessoas que ficaram indignadas com o processo eleitoral que aconteceu aí, tá? E que hoje vai caindo a máscara uma após a outra, e esse grupo vai chegar muito forte na eleição. Agora, acima das pretensões particulares, ou seja, pessoais, tem a coordenação do partido, sim, tá certo? Então, nós haveremos de ter habilidade, de ter inteligência, de ter argumentos, tá? Para sermos o escolhido do partido. Caso isso não venha acontecer, nós temos o que se objetiva? Uma futura administração. Sim. Tá certo? Então, o que acontece?
Para existir uma futura administração, você tem que ganhar a eleição. Políticas são diálogos, políticas são conversas e projetos. Primeiro do partido, depois eu posso, por exemplo, numa composição dessa, tá? Ficar com o setor que eu entendo que os outros pré-candidatos não têm essa visão, tá? Daquele setor. Olha, ok, então vamos fazer uma composição aqui, a gente vencendo a eleição, esse segmento empresarial, o coordenador das políticas desse segmento, eu assumo elas. Okay? Tá certo, Ivanildo, só aproveitar aqui, nós já falamos aqui, nós fizemos um levantamento rápido aí, acho que hoje, se for fazer novamente, deve ter uns 12 a 13 pré-candidatos, mas o Cícero diz aqui que, historicamente, isso é verdade, você deve saber disso, Sinop nunca teve mais do que 3 candidatos numa disputa para a Prefeitura de Sinop. Não é que se dá a entender que você está, de repente, imaginando 6 candidatos, vamos ver como é que vai se decidir até as convenções, pode ser que haja algo diferente, né? São 10h35, Ivanildo, eu quero aproveitar aqui, deixar inteiramente à tua disposição os microfones da Rádio Marupá para suas considerações finais. Você quer explanar mais alguma coisa, caso ficou da gente questionar, e dizer que nós vamos estar sempre atentos, acompanhando tudo, né? Desejar sucesso na sua caminhada, sua história em Sinop. Quem construiu foi você, e quem vai mudar não vai ser eu, não vai ser esse, vai ser você também, né? E que lá na frente, claro, nós tenhamos o melhor gestor, o melhor administrador possível para Sinop, porque se existe uma coisa que nós todos temos que defender, além dos nossos interesses pessoais, mas é a cidade que nós gostamos, a cidade que nós vivemos e que tenho certeza absoluta que não passa pela sua cabeça em momento algum deixá-lo e morar em outra cidade. Então a gente deseja sucesso para você e ficamos muito gratos por nos atender para vir bater esse papo conosco nesta manhã aqui dentro da programação da Marupá. Olha, Expedito, eu que agradeço o convite, agradeço a direção, agradeço a você, Vilmar, Seger, todo mundo que está aqui, nos apoiando nesse momento para que a gente possa fazer esse bate-papo com o eleitor de modo geral. Eu quero dizer o seguinte, o importante para Sinop é que a pessoa que vier a ser eleita, ela realmente dê o melhor de si para Sinop. Como eu disse, Sinop, ela tem a felicidade de não ter tido nenhum prefeito ruim. E aí a responsabilidade de quem vir a assumir é muito grande. Eu espero ter essa oportunidade, porque o nosso partido ele está determinado a ter uma candidatura própria em Sinop, de preferência, e aí sou eu que defendo isso, chapa pura, porque fica fácil de você compor em 3, você compor com 2, tá? E um cuida da coordenação, depois cuida de um outro segmento, tá? Eu não tenho dúvida nenhuma, por exemplo, se eu for o prefeito, a minha visão é empresarial. Aí eu tenho um vice-prefeito, tá? Ou um coordenador de campanha que conhece tudo, que é doutorado no assunto, em termos de educação, tá certo? Em termos de educação. Isso significa dizer, Vilmar, que Sinop teria uma educação de excelência, muito bem tratada, tá certo? Então, nós temos quadros, o que eu estou querendo passar nesse momento é que o PT tem quadros excelentes, tanto numa visão quanto na outra. Só para finalizar, mais uma pergunta. Então, você não visualiza, de repente, nessas conversas que vocês estão tendo, Partido dos Trabalhadores, com seus membros que aí estão postos numa possível disputa, não vê nenhuma possibilidade de lá na frente uma junção, novamente, partido vice de alguém, o PT com o seu representante vice de outro? Não, sem chance. Sem chance. Essa história a gente já viu e a gente sabe também quais são os resultados, né? Sem chance do PT indicar alguém para ser vice de alguém, de maneira nenhuma. E existe um grupo dentro do PT, do qual eu faço parte,
que a gente defende chapa pura. Tá? Por quê? Porque essas miscelâneas de João, do partido tal, com a junção com o partido tal, existe grande possibilidade de lá na frente haver um desentendimento. Tá? E é por isso que existem esses rachas, existem essas brigas todas, por isso. Tá? Então, se o partido hoje tem 3 pré-candidatos, tá? E tem uma mulher, 2 homens e uma mulher. Por exemplo, se for a Edna Mara e fulano e Edna Mara, quer dizer, você tem um jogo. Você tem uma possibilidade de fazer uma composição dentro do partido para atender os anseios da sociedade sem necessidade de racha. Tá? Agora, como é que começa um racha? Você tem hoje 3 pré-candidatos no PT. Aí você pega, não, o PT vai ceder a vice para o PHS. Tá? Por que você está cedendo? Qual é a densidade eleitoral desse partido que está vindo? Ele traz o quê? Então você estaria desprestigiando alguém do grupo para trazer alguém que, de repente, nem tem peso eleitoral. Por isso que a gente defende a eleição de chapa pura do PT. E dizer que a gente tem conversado muito, o grupo de Sinop, com a direção estadual do partido. Tudo que a gente tem feito é consensual, a gente tem participado em umas lives com o deputado Barranco, que está conversando, pela primeira vez está acontecendo isso, a tecnologia está permitindo isso, ele fazendo com pré-candidatos de 4, 5, 6 municípios, uma conversa de 1h30, 2 horas, e isso tem fortalecido o PT, e tem fortalecido o PT também em Sinop. Tudo que nós não precisamos no PT é racha. Tá? Nós temos que ter a capacidade de nos entendermos e saber que acima do meu projeto pessoal está o projeto do partido. Tá certo, Ivanildo, já são 10h42. Eu quero mais uma vez agradecer em nome da equipe da Marupá a sua participação e mais uma vez desejar sucesso e um bom final de semana. Amém, obrigado. E estamos à disposição aí da população de modo geral. Gente, nós estamos chegando ao final. Mais uma vez, agradecido aqui ao empresário e pré-candidato pelo Partido dos Trabalhadores, Ivanildo, que vem nos atender hoje. Sábado que vem nós estamos definindo o próximo entrevistado. Estamos aguardando respostas, né? Só falta a confirmação da assessoria, né? Possivelmente teremos a prefeita Rosana Martinelli conversando conosco aqui no programa. Gostaria até de pedir aí para que a assessoria fosse ágil, né? Eu acho que quanto mais ágil, melhor, porque nós já teríamos aqui uma definição, até porque você tem que fazer a programação para que a gente possa realmente já fazer um encaminhamento para que o telespectador comece a acompanhar. Dizer que nós estaremos retornando sábado, a partir das 9 horas, neste bate-papo. Isso aqui é apenas um bate-papo. Se nós tivéssemos já com as candidaturas definidas, a conversa seria outra, completamente diferente, né? Que é o que nós pretendemos fazer quando lá na frente estiver definido. Quem sabe o Ivanildo como candidato, ou a Edna Mara como candidato, ou aí o Roberto Arruda como candidato, quem quer que seja como candidato daí, com a história e um foco voltado para plano de governo e diretrizes para o município de Sinop. Por enquanto, um bate-papo aberto, descontraído, ao nosso modo e também ao modo do entrevistado. Que todos, aqui agradecer ao Jefferson, né? Está dizendo aqui parabéns à Rádio Marupá por essa brilhante entrevista e também pelo nível do entrevistado, que honrou os ouvintes com clareza. Bom final de semana a todos. Obrigado, viu, o Jefferson. Aí temos o Cícero e outras pessoas que nos acompanham.